Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E hoje você vai aprender os elementos de um polígono. Vamos lá? Gente, então o que são elementos do polígono? Você sabe? Elementos de um polígono são cada uma das partes que compõem a figura, né? Então nós vamos começar falando pelo vértice. Você sabe o que é o vértice de um polígono? Vértice é cada um dos pontos que unem dois lados. Fácil falar, vamos falar de uma linguagem informal. Vértice é a pontinha do polígono, vamos pensar assim. Então, se você observar esse polígono que eu trouxe, que é um polígono de 5 lados, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, vamos colocar os vértices aqui agora. Então, eu tenho aqui que seria o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D e o vértice E, tá? Lembrando, aí ficou feio esse A, né, gente? Deixa eu arrumar ele, né? Lembrando que, então, o vértice seria a nossa pontinha aqui, ó. Vou marcar para você não esquecer, tá? E depois, então, para eu escrever aqui quais são os vértices, então, eu posso escrever simplesmente assim, ó, que os vértices são o A, o B, o C, o D e o vértice E. Pronto. Escrevi quem são os vértices. Fácil, né? Depois, o próximo elemento que nós temos de um polígono é o lado, né? Então, como eu disse, esse polígono aqui ele tem 5 lados. Mas como que eu vou definir o que é o lado de um polígono? Lado de um polígono é cada um dos segmentos de reta, né? Segmentos de reta que é a parte de uma reta, tem começo e tem fim, que formam o polígono, certo? Então, como eu disse aqui, eu tenho 5 lados. E como que eu vou escrever quais são esses 5 lados? Então, eu vou falar que é o segmento AE, porque ele começou no A e terminou no E. Depois, eu posso falar que é o ED ou o DE, tanto faz a ordem de leitura aqui, tá? Eu gosto de colocar na ordem alfabética que aparece, tá? Então, vamos começar. O primeiro lado, então vamos começar daqui, ó, já que eu tô falando em ordem alfabética. Eu tenho esse lado aqui que é correspondente ao segmento de reta AB. Então, eu coloco AB com esse risquinho em cima, porque eu estou identificando que é o segmento de reta. Depois, eu tenho o BC, que seria o meu outro lado, BC. Depois, eu tenho o CD. Depois, eu tenho o DE, que é o outro lado do polígono. E depois, eu tenho o EA, ou você pode escrever AE, vai dar na mesma. Então, eu vou escrever AE, só porque eu gosto de escrever na ordem alfabética, certo? Então, aqui eu coloquei quais são os 5 lados que compõem o polígono, ok? Vamos ver agora os próximos elementos, então? Vamos lá? Gente, agora vamos falar dos ângulos internos do polígono. Ângulos internos quer dizer que estão dentro do polígono, tá? Então, se você observar aqui para esse polígono, nós temos, então, os 5 ângulos internos, ó. Tem um ângulo aqui, um ângulo interno aqui, um ângulo aqui, um ângulo aqui e um ângulo aqui, certo? São 5 ângulos internos. Da mesma forma que são 5 vértices, 5 lados e 5 ângulos, tá? Marca bem isso daí para não esquecer. Aí, como que eu coloco a definição de ângulo interno, então? É determinado por 2 lados consecutivos. Porque, ó, a hora que eu peguei este lado aqui e com este lado aqui, a união desses 2 lados formou o ângulo, tá bom? E como que eu vou escrever, como que eu vou representar esses ângulos, então? Então, nós começamos assim, dos vértices, ó, o B, A, E. Então, para eu marcar esse ângulo aqui que está no vértice A letra A ela vai ficar no meio. Então, eu ficaria assim, ó, B, A, E. O A vai levar o acento circunflexo, porque é ali que eu estou determinando que é o vértice que está o ângulo, ó, B, A, E. O que mais que você consegue ver? Nós temos esse ângulo aqui, ou vamos pela ordem? Vamos pela ordem, então, né? Para marcar o ângulo B. Eu já sei que o B é a letra que vai levar o acento circunflexo, porque é onde está o meu ângulo, o vértice que está o meu ângulo interno, tá? Agora, então, vai ser, ele vem lá do vértice A, B, C, ó. Então, vai ser A, B, C, com acento circunflexo na letra B.
Agora, para eu falar desse ângulo que está no vértice C, quem vai ficar com acento circunflexo? Vai ser o C, não é? Então, ó, já sei que é o C que vai ficar com o acento circunflexo. E quem são os outros vértices? B, C, D. Então, ó, B, C, D. Quer dizer que eu tô falando desse vértice aqui, do ângulo interno desse vértice aqui, tá? O próximo vai ser o C, D, E. Então, o próximo vai ser o C, D, E. Lembrando que o D leva o acento circunflexo, porque, ó, é onde tá o ângulo. Qual mais agora? O vértice E. Então, vai ficar D, E, A. Então, agora vai ficar D, E, que é o ângulo, o vértice onde está o ângulo, e o A. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Fiz a nomenclatura, então, dos 5 ângulos que eu tenho ali, tá? E agora, falando em ângulo interno, nós temos também os ângulos que estão externos. Bom, interno tá dentro. Externo são os ângulos que estão fora do polígono, então, certo? E como que eu determino esse ângulo externo? Olha aqui, ó. É formado por um lado e por um prolongamento do lado consecutivo. Então, agora nós vamos precisar do auxílio da régua, tá? Porque nós vamos prolongar, então, o lado. Então, aqui eu tenho o ângulo interno do vértice A, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, com a régua, você vai fazer isso aí no seu caderno também. Você vai prolongar esse lado aqui, ó. Então, ó, eu tenho esse lado e aqui eu tenho o prolongamento do lado consecutivo, tá? Consecutivo é um que emenda no outro, tá bom? Então, aqui vai formar o ângulo externo. E aí, eu vou fazendo a mesma coisa, né, ó? Agora eu prolonguei aqui, agora eu vou prolongar pra cá, ó. Você vai fazendo aí no seu caderno. Agora, eu vou prolongar pra cá. Eita, o meu D vai atrapalhar, vou apagar um pouquinho, tá? O D vai... Esse lado vai prolongar pra cá. Então, lembrando que aqui era o vértice D. Agora, eu vou prolongar pra lá. E depois, vou prolongar aqui, ó. Olha bem aqui, gente. Prolongar aqui, ó. Tá vendo como ficou o prolongamento, ó? Fez aqui, aqui, aqui e aqui. Você tá vendo que deu uma continuidade aqui que eu fiz? Tá bom? Então, sempre tem que ser assim. Um lado, né? Ele é formado, então, esse ângulo externo é formado por um lado e pelo prolongamento do lado consecutivo. Prolongamento do outro lado, tá? E aí, nós temos ali, se você observar, os ângulos externos, ó. Eu tenho um ângulo aqui, eu tenho um ângulo aqui, eu tenho um ângulo aqui, eu tenho um ângulo aqui e eu tenho um ângulo aqui. Ok? E como que eu vou nomear esses ângulos agora? Simplesmente agora eu vou colocar, então, para nomear um ângulo externo, o vértice em que ele está e o acento circunflexo no vértice. Ó, então eu tenho lá o ângulo A, que seria esse daqui, né, ó. Ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D e ângulo E, que ficou pequeno o meu ângulo E, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e vértice E. Então, eu identifiquei os vértices, então, estão localizados, e aí eu coloquei esses acentos circunflexos para identificar que eu tenho a formação de um ângulo e não de um vértice ali, tá bom? Então, aqui eu tenho os ângulos externos, gente, ok? E você conseguiu observar mais uma coisa na formação do ângulo interno com o ângulo externo? Você conseguiu observar? Não, né? Porque eu fiz um desenho, né? Ficou muito bom, né? Mas olha bem aqui, ó. Vamos tentar fazer mais ou menos a continuidade, ó. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. O que tá fazendo aqui nessas continuidades? A hora que eu junto um ângulo interno com um ângulo externo? Ai, muito bem. Eles estão formando 180 graus. Quer dizer, então, que um ângulo interno com um ângulo externo são ângulos suplementares. Em qualquer polígono isso vai acontecer, isso vai dar certo, certo? Então, vamos marcar aqui, ó. Vamos marcar, então, o ângulo interno de AI, para abreviar, mais o ângulo AE, de ângulo externo, ó. Ângulo interno mais ângulo externo é igual a 180 graus, porque eles são considerados ângulos suplementares. E você deve marcar isso aí também no caderno, tá? Que não é um elemento isso daqui, mas é uma coisa óbvia que nós temos aqui no polígono. Ok?
Entendido isso? Agora nós vamos fazer então o outro elemento que falta. E você já sabe qual é o elemento que falta do polígono? Então acompanhe que nós vamos falar sobre ele. Vamos lá? Gente, agora nós vamos falar do último elemento de um polígono. Nós vamos falar da diagonal. O que é diagonal? Olha aqui que eu trouxe de definição. É um segmento de reta, né, que une dois vértices não consecutivos. O que ele quer dizer com dois vértices não consecutivos? Por exemplo, se eu pegar o vértice A e o vértice E, eu não consigo ligar ele como sendo diagonal. Esses dois vértices são consecutivos? Sim, são consecutivos, né? Porque vem um vértice depois do outro. Então, eu não consigo ligar esses dois vértices, né? Porque daí vai formar o lado e não forma um diagonal. Por isso que ele escreve aqui, não consecutivos. Por exemplo, eu poderia ligar o A ao B? Não, o vértice A com o B são consecutivos, ó, tá na sequência um do outro. Assim como o B e o C. Mas eu consigo ligar, por exemplo, o vértice A com o vértice C. Mas surge uma dúvida aqui, Giz, mas diagonal não é aquela reta que faz assim, de atravessado, assim? Ó, até trouxe o desenho aqui para fazer uma diagonal para você, ó. Então, a diagonal não é isso aqui, ó. Diagonal, ó. Não é uma reta, um segmento, sei lá como que você pensava, que faz assim, que faz de inclinado, assim. Até os alunos, ó, Giz, diagonal é aquilo que faz de assim, não é? Se liga nisso, de assim. Isso aqui é diagonal, não é, gente? Ah, mas você deve ter aprendido apenas a diagonal de um retângulo. Por isso que você imagina que a diagonal é aquele que traça assim no meio, que cruza assim no meio, igual a diagonal que põe numa porteira, uma madeira que põe na porteira, certo? Mas veja bem, essa diagonal que eu tenho aqui, que é um segmento, ele não está unindo dois vértices. Uniu, por exemplo, se eu chamar isso aqui de vértice A, B, C e D, nesse caso aqui ela uniu o vértice A com C, ela não poderia unir o vértice A com B, porque forma lado, nem o A com D. Qual outro que ela poderia unir então aqui? Quais outros dois vértices? Ela poderia unir o D com o B, ó. Então veja, gente, que formando aqui, ó, eu juntando esses dois vértices, ó, eu tenho outra diagonal, tá? Então não vai pensar, gente, que diagonal é toda aquela reta que tá de atravessado assim, tá? Não é. Agora você já aprendeu que diagonal é aquele segmento que une dois vértices que não são consecutivos. E agora nesse nosso desenho, então, que eu deixei todos os elementos para você numa figura só, para você ir observando quantos elementos nós temos, então, em um polígono apenas, tá? E aí, vamos ligar as diagonais desse polígono aqui? Então, quem que eu posso ligar ao vértice A? Qual outro vértice? Posso ligar o A com o C. Então, vamos fazer nossa primeira diagonal aqui, gente. Vou ligar o A com o C. Olha lá, ó. Formei minha primeira diagonal, tá? Então, já vamos marcar, então, eu liguei A com C, quer dizer que eu formei a diagonal representada pelo segmento AC. O que mais que eu tenho ali que eu consigo formar agora, gente? Eu consigo ligar o A com D, não é? Então, ligando o A com D, ó, formei outra diagonal, que seria o meu segmento AD. O que mais que eu consigo formar agora? Tem mais? Tem. Bom, o A eu não consigo ligar mais com ninguém, ó, porque aqui não dá, aqui não dá. Então, vamos ver o vértice B? Qual outro vértice eu consigo ligar com o vértice B? Consigo ligar o B com o E, ó, B com E, que formou a diagonal BE. O que mais, gente, que eu consigo? Tá identificando? Agora eu consigo ligar o B com o D, o B com o D, que formou o meu segmento BD. Então, tem 1, 2, 3, 4, falta uma. Porque como eu estou trabalhando com um polígono de 5 lados, ele vai ter 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos e 5 ângulos externos e 5 diagonais. E agora? Qual mais que falta? O B não dá para ligar com mais nenhum. Vamos no vértice C? Bom, o vértice C já se ligou com o A. E agora, qual falta eu ligar no vértice C? Falta eu ligar o vértice C com o vértice E, ó. E aí eu tenho minha última diagonal, que é a diagonal CE, certo?
Porque agora que o C já ligou, se eu olhar aqui para o vértice D, o D ligou com A e o D ligou com o B, já está pronto. Do vértice E, ele já está ligado com o B e ele já está ligado com o C. Então, está pronto, ok? Então, você consegue observar que aqui dentro eu formei uma estrela, né? Conseguiu ver? Então, lembrando que, olha uma observação importante. Esse polígono aqui, que tem 5 lados, que é o pentágono, ele é o único caso especial, marca aí bem. Ele tem 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos e 5 ângulos externos e tem 5 diagonais. É o único polígono que é igual, a quantidade de elementos são todas iguais, certo? Então você conseguiu entender bem aqui? Agora você não vai ficar pensando mais então, que quando eu falo em diagonal é aquela reta que faz de atravessada assim, né, gente? Agora você já sabe que é para ligar um vértice a um vértice não consecutivo. Olha que definição bonita, certo, gente? Então aproveita para se inscrever no canal da Giz, de deixar o seu joinha se você gostou da aula e compartilha com os seus colegas para eles pararem de pensar, né, que diagonal é só aquela reta que atravessa de assim. Ok, gente? E eu vejo você na próxima aula de polígono. Tchau!